Milionário voltou triste para casa. E não conseguiu acreditar o que a faxineira fez com seus filhos, com o coração pesado e a cabeça cheia de pensamentos que ele não conseguia organizar. Assim que entrou pelo portão, algo o fez parar no meio do caminho. Ele ouviu gargalhadas. Gargalhadas altas, descontroladas, ecoando pelo jardim. Por um instante, achou que estava ouvindo errado. Aquela casa não tinha aquele som havia meses. Desde que a mãe das crianças tinha ido embora, o silêncio tinha se tornado parte da rotina, quase uma regra invisível. Henrique ficou imóvel, com a pasta ainda na mão, tentando entender de onde vinha aquele barulho que simplesmente não fazia sentido. Então ele viu. Seus 4 filhos corriam descalços pela grama molhada, completamente encharcados, gritando de alegria enquanto uma mulher segurava uma mangueira e jogava água neles sem parar. As camisetas grudavam no corpo, os cabelos pingavam, os pés afundavam na grama verde, e eles riam como se nada mais existisse no mundo além daquele momento. Henrique sentiu o chão sumir por um segundo. Aquela cena não combinava com a realidade que ele conhecia. Seus filhos não riam daquele jeito. Não gritavam daquele jeito. Não brincavam daquele jeito. Pelo menos não desde que a casa tinha se tornado um lugar pesado demais para ser criança. Ele deu um passo à frente e parou de novo. O peito apertou. Aquilo doía mais do que qualquer discussão que ele já tivesse tido. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele estava vendo os próprios filhos felizes de verdade. E ele não fazia parte daquilo. Não era ele quem estava arrancando aquelas risadas. Não era ele quem estava ali com eles. Era uma estranha. A faxineira que ele tinha contratado havia apenas 3 dias. Henrique sentiu a culpa subir como um nó na garganta. Desde que Adriana tinha ido embora, levando consigo não só as malas, mas também a última tentativa de manter aquela família unida, as crianças tinham mudado. Os 4 tinham se fechado de um jeito que ele não soube como lidar. Passavam os dias quietos demais, comendo em silêncio, evitando contato. Dormiam cedo, acordavam sem energia, como se estivessem apenas existindo. Henrique tentou compensar da única forma que sabia. Comprou brinquedos caros, videogames, bicicletas, qualquer coisa que pudesse preencher o vazio que ele não conseguia alcançar. Contratou babás, uma depois da outra. Nenhuma durava. Nenhuma conseguia se aproximar de verdade. E agora aquela mulher estava ali, no meio do jardim, rindo com eles como se os conhecesse há anos. O menor dos 4, Lucas, correu sem olhar para frente, tropeçou e caiu sentado na grama encharcada. O coração de Henrique disparou. Ele já esperava o choro, o grito, o drama. Mas Lucas levantou o rosto e começou a rir ainda mais alto, como se cair tivesse sido a melhor parte da brincadeira. A mulher largou a mangueira na mesma hora e correu até ele. Agachou-se, perguntou se ele estava machucado. Lucas balançou a cabeça, ainda rindo, e puxou o braço dela com força. Ela perdeu o equilíbrio e caiu sentada na grama, arrancando gritos de alegria dos outros 3, que se jogaram em cima dela numa confusão de risadas, braços e pernas molhadas. Henrique sentiu os olhos arderem. Aquilo era demais para ele. Aquela imagem simples, caótica e feliz escancarava tudo o que ele tinha falhado em oferecer aos próprios filhos. Ele não sabia brincar. Não sabia se soltar. Não sabia ser pai sem um manual, sem regras, sem controle. Passou anos acreditando que garantir conforto e segurança era suficiente. Mas ali, diante daquela cena, ficou claro que não era. Ele tentou recuar, querendo desaparecer antes que alguém o visse. Mas o mais velho levantou a cabeça e o enxergou parado ali, com o terno amarrotado e a gravata torta. O sorriso do menino sumiu na mesma hora. Como se a presença do pai quebrasse algo invisível. A mulher percebeu a mudança, levantou-se rápido, limpando as mãos na saia molhada, com o olhar de quem acha que fez algo errado. Ela abriu a boca para falar, mas Henrique levantou a mão, quase sem voz. Não para. Ela congelou, confusa. Henrique respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão atravessar o peito. Por favor, continua. E enquanto a mulher voltava a sorrir e os 4 meninos gritavam pedindo mais água, Henrique entendeu, sem ainda conseguir aceitar, que aquela tarde não era apenas uma brincadeira no jardim. Era o começo de algo que iria obrigá-lo a encarar tudo o que ele vinha evitando sobre si mesmo, sobre seus filhos e sobre o tipo de pai que ele tinha sido até ali. Henrique permaneceu parado por alguns segundos depois de dizer aquelas palavras. Não para. Ele mesmo não sabia de onde tinha vindo aquela frase. Não tinha planejado. Não tinha pensado. Apenas saiu. Como se alguma parte dele, enterrada há tempo demais,
tivesse reagido antes que a mente pudesse interferir. Ele observou a faxineira voltar a brincar com os meninos, jogar água, rir com eles, e sentiu um aperto estranho no peito. Um aperto que misturava alívio e vergonha na mesma medida. Ele se virou devagar e entrou pela porta lateral da casa, tentando não fazer barulho. O som das risadas continuava ecoando pelo jardim, atravessando as paredes grossas da mansão como se quisesse lembrá-lo de algo que ele vinha ignorando havia meses. Henrique subiu as escadas com passos pesados, sentindo o corpo cansado de um jeito que não tinha nada a ver com trabalho. Era um cansaço antigo, acumulado, feito de escolhas adiadas e conversas nunca tidas. Dentro do quarto, ele fechou a porta com cuidado e ficou alguns segundos encostado nela, respirando fundo. Passou as mãos pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho estranho. Aquela cena no jardim não combinava com a realidade que ele conhecia. Aquela casa sempre teve tudo. Quartos grandes, brinquedos caros, comida à vontade, funcionários disponíveis. Ainda assim, faltava algo essencial. Algo que dinheiro nenhum tinha conseguido comprar. Desde que Adriana tinha ido embora, o silêncio tinha se instalado de vez. Não um silêncio confortável de quem descansa, mas um silêncio pesado, constrangedor, que tomava conta das refeições e dos corredores. Henrique lembrava das noites em que sentava à mesa com os 4 filhos e ninguém dizia nada. Os pratos eram servidos, os talheres faziam barulho, mas os olhos das crianças permaneciam baixos, distantes. Quando ele tentava puxar assunto, recebia respostas curtas, educadas demais para crianças daquelas idades. Era como se eles tivessem aprendido a não ocupar espaço. Ele se sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão, lembrando de tudo que tinha tentado fazer para resolver aquela situação. Comprou presentes caros, organizou passeios, planejou viagens que acabaram canceladas por causa do trabalho. Contratou babás bem recomendadas, mulheres experientes, com currículos impecáveis. Nenhuma durava. Algumas pediam demissão, outras eram dispensadas depois de algumas semanas. As crianças não se conectavam com ninguém. Choravam, se escondiam, se fechavam ainda mais. Henrique acreditava que o problema estava sempre fora. Que era falta de adaptação, de método, de paciência. Nunca tinha parado para considerar que o problema podia ser ele. Que talvez aquela casa tivesse se tornado um lugar onde as crianças não se sentiam vistas. Onde tudo funcionava, mas nada acolhia. O barulho da água no jardim cessou depois de um tempo. Henrique ouviu passos, vozes mais baixas, o som da porta dos fundos abrindo e fechando. Ele respirou fundo, levantou-se e foi até a janela. Viu a faxineira caminhando com os meninos em direção à área de serviço, todos molhados, ainda rindo, ainda falando ao mesmo tempo. Aquela imagem doeu. Doeu porque ele percebeu que aquela mulher tinha conseguido algo que ele não tinha conseguido em meses inteiros, fazer seus filhos se sentirem crianças de novo. Henrique pensou no dia em que contratou aquela mulher. Ela tinha chegado com um vestido simples, cabelo preso, olhar firme. Disse que se chamava Clara. Quando ele perguntou se tinha experiência com crianças, ela não tentou se vender. Apenas disse que tinha criado 3 irmãos mais novos sozinha depois que a mãe ficou doente. Falou aquilo sem drama, sem autopiedade. Apenas como um fato. Henrique lembrava de ter achado aquilo curioso, mas não deu muita importância. Precisava de alguém para limpar a casa. Só isso. Agora, olhando para aquela cena simples no quintal, ele percebeu o quanto tinha subestimado aquela resposta. Henrique se deitou na cama, de lado, olhando para o teto. O silêncio dentro do quarto contrastava com o eco distante das vozes das crianças. Ele sentiu os olhos arderem, mas segurou. Sempre segurava. Desde jovem tinha aprendido que demonstrar emoção não resolvia nada. Mas naquele dia, algo estava diferente. Pela primeira vez, ele não conseguia ignorar a sensação de que tinha falhado. Não como empresário, não como provedor. Mas como pai. Ele pensou em Adriana. Pensou nas vezes em que ela disse que se sentia sozinha mesmo estando casada. Pensou nas discussões que ele encerrou com promessas vagas e soluções práticas. Pensou em como ela saiu daquela casa dizendo que não queria criar os filhos sozinha, mesmo morando com ele. Na época, Henrique achou exagero. Hoje, aquelas palavras ecoavam de um jeito diferente. Quando finalmente se levantou, o sol já começava a se pôr. A casa parecia diferente. Menos fria. Menos silenciosa. E aquilo o assustava. Porque significava que talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse algo que pudesse ser feito. E essa possibilidade, ao mesmo tempo que trazia esperança,
também trazia medo. Medo de tentar e falhar de novo. Medo de se aproximar e não saber como. Henrique respirou fundo e saiu do quarto. Desceu as escadas devagar, sem saber exatamente o que iria encontrar, mas sentindo que não podia mais continuar fingindo que nada precisava mudar. Henrique desceu as escadas com cuidado, como se cada degrau pudesse denunciar sua presença. A casa estava diferente. Não havia mais aquele silêncio pesado que ele tinha aprendido a reconhecer como normal. Agora existiam sons pequenos, cotidianos, quase esquecidos. O barulho de passos molhados no chão, vozes infantis falando ao mesmo tempo, risadas mais baixas misturadas com comentários desconexos. Era um caos leve, vivo. E aquilo o deixava desconcertado. Quando chegou à cozinha, viu Clara ajudando os meninos a se secarem. Toalhas espalhadas pelo balcão, roupas molhadas empilhadas em uma cadeira, marcas de pés no chão. Ela falava com eles com uma tranquilidade que parecia impossível. Não havia pressa, não havia bronca. Apenas presença. Henrique ficou parado na porta por alguns segundos, observando aquela cena simples como se estivesse assistindo algo que nunca tinha feito parte da própria vida. Lucas, o mais novo, foi o primeiro a notar a presença do pai. O sorriso dele diminuiu por um instante, quase imperceptível, como se não soubesse qual reação esperar. Os outros três perceberam logo depois. Mateus endireitou a postura. Daniel ficou sério. Rafael abaixou os olhos. A mudança foi sutil, mas clara demais para Henrique ignorar. Bastava ele estar ali para o ambiente mudar. Aquilo doeu. Clara percebeu a tensão imediatamente. Virou-se para Henrique com o rosto um pouco vermelho, segurando uma toalha nas mãos, como se estivesse pronta para se explicar. Ele viu naquele olhar o medo de quem acha que passou dos limites, de quem acredita que pode ser repreendida a qualquer momento. Antes que ela dissesse qualquer coisa, Henrique falou, com a voz mais baixa do que pretendia. Eles, já tomaram banho? Clara pareceu surpresa com a pergunta simples. Demorou um segundo para responder, como se estivesse tentando entender o tom dele. Ainda não, senhor. Eu ia levar eles agora. Só quis deixar brincarem um pouco antes. Henrique acenou com a cabeça, sem saber muito bem o que dizer. Aquela resposta, tão comum, tão óbvia, revelava algo que ele nunca tinha considerado. Brincar um pouco antes. Como se aquilo fosse uma necessidade básica, e não um detalhe dispensável. Ele ficou ali parado, deslocado, enquanto Clara guiava os meninos em direção ao corredor. Eles passaram por ele em silêncio, um a um, ainda úmidos, ainda carregando resquícios daquela alegria recente. Henrique observou quando o último deles desapareceu pelo corredor. O som das vozes foi ficando mais distante até que restou apenas o barulho da água pingando no chão da cozinha. Clara começou a recolher as toalhas, sem dizer nada. Henrique sentiu que precisava falar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas as palavras não vinham com facilidade. Obrigada, pelo que fez com eles hoje. A frase saiu estranha, quase engasgada. Clara levantou o olhar, surpresa. Um sorriso pequeno apareceu no rosto dela. Eles só precisavam brincar, senhor. Criança precisa disso. Henrique sentiu o peito apertar de novo. Aquela frase simples carregava um peso enorme. Criança precisa disso. Ele pensou em quantas vezes tinha ignorado essa verdade básica, acreditando que estabilidade e conforto eram suficientes. Clara voltou a organizar a cozinha, e ele ficou ali, sem saber se deveria sair ou continuar. Acabou ficando. Subiu as escadas mais tarde e parou em frente ao quarto dos meninos. Abriu a porta devagar. Os quatro estavam quietos agora, já de pijama, deitados nas camas. O barulho do banho tinha dado lugar a um silêncio tranquilo. Henrique entrou no quarto com passos cuidadosos, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Aproximou-se da cama de Lucas e se agachou. Passou a mão pelo cabelo do menino, sentindo a textura macia, o calor da pele. Lucas se mexeu um pouco, mas não acordou. Henrique ficou ali por alguns segundos, apenas olhando. Sentiu aquele amor pesado e doloroso que sempre esteve ali, mas que ele nunca soube como demonstrar. Um amor que ficava preso, mal expresso, mal vivido. Ele se levantou e repetiu o gesto com os outros três, um por um, em silêncio. Não disse nada. Não precisava. Aquilo já era mais do que ele tinha feito em muito tempo. Quando saiu do quarto, sentiu algo diferente dentro de si. Não era alívio. Não era paz. Era consciência. A consciência de que tinha perdido tempo demais, mas talvez ainda houvesse algo que pudesse ser reconstruído. E essa ideia o assustava tanto quanto o motivava.
Naquela noite, Henrique demorou a dormir. Ficou deitado, ouvindo os sons da casa, pensando em tudo que tinha visto naquele dia. Pensando em Clara. Pensando nos filhos. Pensando em si mesmo. Pela primeira vez, ele não conseguia fugir dessas perguntas. E sabia que, a partir daquele momento, ignorá-las não seria mais uma opção. Henrique acordou antes do despertador na manhã seguinte. O quarto ainda estava escuro, o relógio marcava um horário em que ele normalmente já estaria de pé, pronto para mais um dia corrido. Mas, naquele dia, o cansaço não vinha do trabalho. Vinha da cabeça. Da noite mal dormida. Dos pensamentos que insistiam em voltar para a mesma imagem. 4 crianças correndo descalças pelo jardim, rindo como se nada pudesse alcançá-las. Ele ficou alguns minutos deitado, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa antes de todos acordarem. Era um silêncio diferente do que ele conhecia. Não era pesado. Era apenas quieto, como se algo estivesse prestes a começar. Henrique respirou fundo e se levantou devagar. Vestiu-se sem pressa, sem aquela urgência automática que sempre guiou seus movimentos. Desceu as escadas com cuidado e foi até a cozinha. Clara já estava lá. Ela preparava o café da manhã com movimentos simples e organizados. Havia pão na mesa, uma jarra de leite, frutas cortadas. Nada sofisticado. Nada exagerado. Ainda assim, a cozinha parecia mais viva do que em qualquer outra manhã recente. Clara se virou quando percebeu a presença dele e sorriu de leve, como sempre fazia. Bom dia, senhor. Henrique respondeu o cumprimento, sentando-se à mesa. Ficou observando por alguns segundos enquanto ela continuava o que estava fazendo. Aquela cena doméstica, tão comum para a maioria das pessoas, parecia estranha para ele. Quantas vezes tinha tomado café sozinho naquela casa, lendo e-mails, resolvendo problemas, enquanto os filhos comiam em silêncio em outro horário, com outra pessoa. Os meninos começaram a descer pouco depois. Um a um, ainda sonolentos, mas mais leves do que nos dias anteriores. Lucas foi direto para a mesa. Rafael veio logo atrás. Daniel e Mateus demoraram um pouco mais, sempre mais cautelosos. Quando viram o pai sentado ali, todos ficaram um pouco sem reação. Henrique sentiu aquela tensão familiar se formar no ar, mas algo estava diferente. Não havia desconforto imediato. Apenas surpresa. Clara quebrou o silêncio com naturalidade, servindo os pratos, chamando cada um pelo nome, perguntando se tinham dormido bem. Henrique observava tudo, tentando entender como ela fazia aquilo parecer tão simples. Ela não forçava a conversa. Não cobrava respostas longas. Apenas estava ali. Presente. Ele tentou participar. Perguntou se tinham aula naquele dia, se tinham dormido bem. As respostas vieram tímidas, mas vieram. Pequenas frases. Pequenos olhares. Pequenos sinais de que talvez ainda houvesse espaço para ele ali. Henrique sentiu um aperto no peito. Não sabia exatamente o que fazer com aquilo. Quando terminou o café, os meninos se levantaram para se arrumar. Clara começou a recolher a mesa, e Henrique ficou sentado por mais alguns segundos, olhando para o prato vazio. Ele sentia que precisava dizer algo. Precisava reconhecer o que estava acontecendo. Mas admitir que não sabia como ser pai parecia mais difícil do que qualquer negociação que ele já tivesse feito na vida. Clara. Ela se virou na mesma hora. Sim, senhor? Henrique respirou fundo antes de falar. Eu não sou muito bom com isso. Ela franziu a testa, confusa. Com o quê? Com eles. Com ser pai. As palavras saíram baixas, quase envergonhadas. Henrique não estava acostumado a admitir fraquezas. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, observando com atenção, sem julgamento. O senhor se importa com eles. Isso já é mais do que muita gente. Henrique balançou a cabeça devagar. Mas não é suficiente. Eu sempre achei que dar tudo, pagar tudo, garantir conforto fosse o bastante. E agora eu vejo que não é. Clara apoiou as mãos na pia e respondeu com calma. Criança não precisa de tudo, senhor. Precisa de alguém que esteja ali. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Henrique. Alguém que esteja ali. Era simples. Era óbvio. E ainda assim, ele nunca tinha conseguido fazer isso direito. Mais tarde, quando os meninos saíram para a escola, a casa voltou a ficar silenciosa. Henrique se preparava para sair também, mas algo o fez hesitar. Ele olhou para o relógio, pensou nas reuniões, nas mensagens que já deveriam estar se acumulando no celular. E, pela primeira vez em muito tempo,
se perguntou se tudo aquilo realmente precisava ser feito daquele jeito. Antes de sair, ele passou pelo jardim. A grama ainda guardava marcas da brincadeira do dia anterior. Pequenas poças d'água, pegadas desordenadas. Henrique parou ali por alguns segundos, sentindo uma mistura estranha de saudade e esperança. Talvez ele não tivesse aprendido a ser pai quando deveria. Talvez tivesse errado mais do que gostaria de admitir. Mas, pela primeira vez, ele sentia que ainda dava tempo de tentar. E essa ideia, ao mesmo tempo que o assustava, também começava a mudar tudo. Henrique saiu de casa naquela manhã com a sensação estranha de estar deixando algo para trás. O carro avançava pela rua em direção ao escritório, mas a mente dele continuava presa à cozinha, à mesa simples do café, às vozes ainda sonolentas dos filhos. Ele tentou se concentrar no trânsito, nos compromissos do dia, mas tudo parecia distante, irrelevante. Pela primeira vez, o trabalho não ocupava todo o espaço dentro dele. No escritório, o dia seguiu como sempre tinha seguido. Reuniões, decisões, números. Pessoas falando ao mesmo tempo, esperando respostas rápidas, esperando liderança. Henrique cumpriu tudo no automático, como fazia há anos. Respondeu com firmeza, tomou decisões sem hesitar. Por fora, nada tinha mudado. Mas por dentro, algo estava diferente. Cada vez que alguém mencionava prazos ou urgências, ele pensava nos filhos. Pensava em Lucas rindo no jardim. Pensava no silêncio constrangido que ainda existia entre eles e no pouco que tinha começado a se desfazer. No meio da tarde, Henrique fechou a porta da sala e ficou alguns minutos olhando para a janela. A cidade seguia em movimento lá embaixo, indiferente. Ele percebeu que tinha passado tempo demais vivendo assim, sempre olhando para fora, sempre correndo atrás de algo que nunca parecia suficiente. E, naquele momento, a ideia de chegar em casa cedo começou a tomar forma. Não como um gesto grandioso, mas como um teste. Um primeiro passo fora daquela armadura que ele vinha usando há tanto tempo. Ele avisou a secretária que sairia mais cedo. Não deu explicações longas. Apenas saiu. Quando chegou em casa, o sol ainda estava alto. O portão se abriu e Henrique entrou devagar, quase receoso. O jardim estava silencioso dessa vez, mas não vazio. Os 4 meninos estavam sentados no chão da varanda, cercados por papéis e lápis de cor. Clara estava no meio deles, ajudando Rafael a desenhar alguma coisa. Eles conversavam baixo, concentrados. Henrique ficou parado por alguns segundos, observando aquela cena simples que, ainda assim, parecia tão distante da rotina que ele conhecia. Lucas foi o primeiro a perceber o pai. Olhou, arregalou os olhos por um instante e depois sorriu, um sorriso pequeno, inseguro, mas verdadeiro. Henrique sentiu o coração apertar. Aquele gesto simples significava mais do que qualquer sucesso profissional que ele já tivesse alcançado. "O que vocês estão fazendo?" ele perguntou, aproximando-se devagar. Clara levantou o olhar e pareceu surpresa ao vê-lo ali tão cedo. "Estamos desenhando, senhor. Eles quiseram fazer a casa." Henrique se agachou ao lado deles. Não sabia exatamente como se posicionar, onde colocar as mãos, o que dizer. Sentia-se deslocado, como um convidado em um espaço que deveria ser seu. Mateus observava tudo em silêncio, atento. Daniel fingia não se importar, mas olhava de canto de olho. Rafael continuava desenhando, mas o corpo estava tenso. Lucas estendeu um papel em direção ao pai. "É você", ele disse, apontando para um desenho torto de uma figura grande ao lado de 4 menores. Henrique sentiu um nó se formar na garganta. Pegou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser tocado. "Ficou bonito", ele disse, com a voz mais baixa do que pretendia. Lucas sorriu, orgulhoso. Clara observava a cena em silêncio, dando espaço, como se soubesse exatamente quando se aproximar e quando recuar. Henrique percebeu isso. Percebeu que ela não estava ali para substituir ninguém. Estava ali para facilitar algo que ele precisava aprender sozinho. Depois de alguns minutos, ele perguntou, quase sem pensar: "Vocês querem brincar no jardim?" Os meninos se entreolharam, surpresos. Era raro ouvir aquele tipo de convite vindo dele. Mateus hesitou. Daniel deu de ombros. Lucas respondeu primeiro: "Quero." Henrique se levantou e caminhou até o gramado. Pegou uma bola esquecida perto da parede e jogou no chão. No começo, tudo foi estranho. Ele errou passes, tropeçou, riu sem jeito. Os meninos também riam, mas ainda havia cautela. Como se estivessem testando aquele novo comportamento,
esperando o momento em que ele iria se cansar e desistir. Mas ele não desistiu. Correu, sujou a barra da calça, levou uma bolada no peito. E, em algum momento, riu de verdade. Não aquele riso educado de conveniência social. Um riso solto, surpreendido, quase infantil. Os meninos perceberam. A tensão começou a se desfazer. Daniel se soltou mais. Rafael começou a falar. Mateus, ainda reservado, se aproximou um pouco mais. Clara observava tudo de longe, encostada na porta, com um sorriso discreto. Henrique a viu e entendeu, sem precisar de palavras, que aquele momento só estava acontecendo porque alguém tinha mostrado a ele que era possível. Quando o sol começou a baixar, eles se sentaram na grama, ofegantes. Lucas encostou no braço do pai sem perceber. Henrique não se mexeu. Apenas ficou ali, respirando, sentindo o peso daquele gesto simples. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia culpa naquele contato. Sentia algo diferente. Sentia que estava começando a aprender. E, naquele fim de tarde silencioso, Henrique percebeu que não precisava mudar tudo de uma vez. Precisava apenas continuar aparecendo. Dia após dia. Mesmo com medo. Mesmo sem saber exatamente como. Porque aquele pequeno passo fora da armadura tinha sido suficiente para mostrar que ainda existia um caminho. Henrique começou a sair do escritório mais cedo nos dias seguintes. Não avisou ninguém além do necessário. Apenas passou a fechar o computador antes do que costumava, a ignorar reuniões que sempre aceitava sem questionar, a deixar algumas decisões para o dia seguinte. No início, isso o deixou inquieto. Sentia como se estivesse cometendo algum erro grave, como se estivesse falhando com algo importante. Mas, toda vez que chegava em casa antes do jantar e via os filhos acordados, vivos, presentes, aquela inquietação se transformava em algo mais suportável. A casa começou a mudar aos poucos. Nada abrupto. Nada espetacular. Eram mudanças pequenas, quase invisíveis para quem não estivesse atento. Henrique passou a sentar à mesa com os meninos todas as noites. No começo, o silêncio ainda se fazia presente. As conversas eram curtas, as respostas contidas. Mas ele não forçava. Não exigia. Apenas ficava ali. Clara também ficava, servindo o jantar, participando quando fazia sentido, recuando quando percebia que o espaço precisava ser dele. Henrique começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Descobriu que Rafael gostava de desenhar casas porque dizia que nelas todo mundo ficava junto. Que Daniel odiava matemática, mas adorava histórias de aventura. Que Mateus tinha um senso de responsabilidade maior do que deveria para alguém da idade dele. E que Lucas tinha medo de dormir sozinho, embora fingisse que não. Essas descobertas simples carregavam um peso enorme. Eram coisas que um pai deveria saber. E ele não sabia. Em uma dessas noites, depois do jantar, Clara sugeriu que fizessem pipoca e assistissem a um filme juntos. Henrique hesitou. Filmes em família sempre tinham sido algo complicado. Ele nunca sabia escolher, nunca tinha paciência para ficar sentado sem fazer nada. Ainda assim, concordou. Sentaram todos na sala, espalhados pelo sofá grande. Lucas se encolheu no canto. Rafael sentou no chão. Daniel ficou inquieto. Mateus manteve certa distância. Henrique ficou no meio, desconfortável, sem saber onde colocar as mãos. O filme começou, mas Henrique não prestou atenção em quase nada do que passava na tela. Estava atento demais às reações dos filhos. Aos risos discretos. Aos comentários sussurrados. Em algum momento, Lucas encostou no braço dele. Depois de alguns minutos, Daniel fez o mesmo. Henrique permaneceu imóvel, sentindo o calor daqueles corpos pequenos ao seu lado. O coração batia forte. Ele teve vontade de chorar, mas segurou. Não queria transformar aquele momento em algo pesado. Quando o filme acabou, os meninos subiram para tomar banho. Henrique ficou na sala com Clara, em silêncio por alguns segundos. Havia algo que ele queria dizer desde o primeiro dia, mas nunca encontrava o momento certo. Obrigado, ele disse, finalmente. Clara levantou o olhar, surpresa. Pelo que, senhor? Por não ter desistido deles. Por ter ficado. Clara sorriu de leve. Eu nunca pensei em ir embora. Henrique acenou com a cabeça. Aquela resposta simples carregava mais significado do que ela talvez imaginasse. Ele percebeu que ela não estava ali por obrigação. Estava ali por escolha. E isso fazia toda a diferença. Nos dias seguintes, ele passou a ajudar nos deveres da escola, mesmo sem saber muito bem como. Errava, aprendia,
ria de si mesmo. Passou a colocar os meninos para dormir, um por um. Sentava na beirada da cama, ouvia histórias inventadas, respondia perguntas difíceis. Em uma dessas noites, Mateus perguntou se ele iria continuar chegando cedo ou se aquilo era só uma fase. Henrique sentiu o peso daquela pergunta. Olhou nos olhos do filho e respondeu com a maior honestidade que conseguiu. Eu vou tentar estar aqui sempre. Mateus não sorriu. Apenas acenou com a cabeça. Mas, naquele gesto contido, havia algo novo. Um começo de confiança. Henrique começou a entender que presença não era sobre grandes gestos. Era sobre repetição. Sobre estar ali mesmo quando estava cansado. Mesmo quando não sabia o que fazer. Mesmo quando errava. Clara nunca interferia. Apenas observava. Às vezes dava uma sugestão sutil. Outras vezes apenas sorria. Ela estava ali, sustentando aquele processo sem roubar o protagonismo dele. Em uma tarde de sexta-feira, Henrique chegou em casa e encontrou os meninos no jardim, tentando empinar uma pipa improvisada. A linha se enrolava, o papel rasgava, e eles discutiam entre si. Henrique se aproximou, arregaçou as mangas da camisa e sentou no chão com eles. Tentaram juntos. Erraram juntos. Riram juntos. Quando finalmente a pipa subiu, mesmo torta, os quatro gritaram de alegria. Henrique sentiu o peito se encher de algo que ele não sentia havia muito tempo. Uma alegria simples, sem culpa. Naquele momento, olhando para os filhos correndo pelo jardim, ele percebeu que não estava mais apenas tentando. Ele estava ficando. E ficar, para ele, sempre tinha sido a parte mais difícil. Com o passar das semanas, Henrique começou a perceber algo que não esperava. Quanto mais presente ele se tornava, mais medo sentia. Não era o medo comum de errar em decisões de trabalho ou perder dinheiro. Era um medo diferente, mais profundo. O medo de perder aquilo que estava começando a construir. Porque, agora que sentia os filhos mais próximos, a ideia de voltar a afastá-los se tornava insuportável. Ele passou a reparar em pequenos detalhes que antes ignorava. O jeito como Lucas procurava sua mão ao atravessar o jardim. Como Rafael mostrava seus desenhos com mais confiança. Como Daniel passou a contar histórias da escola sem ser perguntado. E como Mateus, sempre mais contido, começou a ficar por perto em silêncio, apenas ouvindo. Esses gestos simples se tornaram preciosos demais. E exatamente por isso, assustadores. Henrique sabia que ainda carregava dentro de si aquela antiga tendência de fugir. De se esconder atrás do trabalho quando algo ficava difícil demais. Às vezes, quando o telefone tocava à noite, ele sentia o impulso de atender, de sair do sofá, de se trancar no escritório. Mas agora havia algo que o segurava. Ele olhava para os meninos espalhados pela sala, para Clara passando pela cozinha, e fazia uma escolha diferente. Colocava o telefone de lado. Ficava. Clara percebia essas pequenas batalhas silenciosas. Não comentava. Não apontava. Apenas estava ali. Em uma noite, depois que os meninos dormiram, Henrique ficou sentado na mesa da cozinha, mexendo distraidamente em uma xícara de chá. Clara terminava de organizar as coisas quando ele falou, quase num sussurro. Eu tenho medo. Ela levantou o olhar, surpresa. Medo do quê, senhor? De estragar tudo. De não dar conta. De, em algum momento, voltar a ser aquele homem que não estava aqui. Clara ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. O senhor não é mais aquele homem. Henrique balançou a cabeça. Eu ainda sinto ele aqui dentro. Clara se aproximou um pouco mais e apoiou as mãos na mesa. Todo mundo carrega partes antigas de si. O que importa é o que o senhor faz com isso agora. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele. Porque, pela primeira vez, alguém não o julgava pelo que tinha sido. Olhava para o que ele estava tentando ser. Em uma tarde chuvosa, enquanto os meninos faziam a lição de casa na sala, Henrique recebeu uma ligação do escritório. Era um problema sério. Algo que exigia sua presença imediata. Ele olhou para o telefone, depois para os filhos. Viu Lucas tentando escrever o próprio nome, concentrado. Viu Rafael apagando e refazendo um desenho. Viu Daniel inquieto. Viu Mateus observando tudo com atenção. O velho impulso veio forte. Mas ele respirou fundo. Eu resolvo amanhã, disse ao telefone, antes de desligar. O coração disparou. Parte dele se sentia irresponsável. Outra parte sentia algo parecido com liberdade. Clara olhou para ele, surpresa, e sorriu de leve. Não disse nada. Não precisava. Naquela noite,
depois que colocou os meninos para dormir, Henrique se sentou na beira da cama de Mateus. O garoto demorou a fechar os olhos. Pai, você vai mesmo continuar aqui? A pergunta veio baixa, quase um sussurro. Henrique engoliu em seco. Vou. Mesmo com medo. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu. Tudo bem. Eu também tenho medo às vezes. Henrique sentiu o coração apertar. Passou a mão no cabelo do filho com cuidado, sentindo algo se reorganizar dentro de si. Talvez não fosse sobre não ter medo. Talvez fosse sobre não deixar que ele comandasse tudo. Ao sair do quarto, Henrique percebeu que estava atravessando um ponto sem volta. Quanto mais se aproximava dos filhos, mais vulnerável se tornava. Mas, pela primeira vez, ele não queria fugir disso. Porque aquele medo vinha acompanhado de algo novo. Algo que ele não sentia havia muito tempo. Pertencimento. Henrique começou a perceber a mudança não pelo barulho, mas pela falta dele. Antes, o silêncio daquela casa tinha sido pesado, opressor, quase agressivo. Agora, quando o silêncio aparecia, vinha acompanhado de algo diferente. Expectativa. Era o tipo de silêncio que surge depois de um dia cheio, quando o cansaço é compartilhado e não solitário. Mesmo assim, havia algo que incomodava Henrique, uma sensação incômoda que ele não conseguia nomear direito. Ele começou a sentir que aquela rotina recém-construída era frágil. Como se dependesse de um equilíbrio delicado demais. E o centro desse equilíbrio, ele sabia, não era apenas ele. Clara fazia parte de tudo aquilo de uma forma silenciosa e essencial. Ela era o eixo invisível que mantinha as coisas funcionando sem parecer que estava no controle. E, quanto mais Henrique percebia isso, mais uma inquietação crescia dentro dele. Em uma tarde, ele chegou em casa e encontrou Clara sentada sozinha na cozinha. O rosto estava diferente. Os olhos vermelhos, o olhar distante. Henrique sentiu o peito apertar na mesma hora. Algo estava errado. Está tudo bem? Ele perguntou, aproximando-se devagar. Clara tentou sorrir, mas o sorriso não se sustentou. Minha mãe, ela piorou. As palavras foram ditas com cuidado, como se cada uma pesasse demais. Henrique sentiu o estômago revirar. Ele sabia, por fragmentos de conversas, que a mãe de Clara estava doente havia algum tempo. Nunca tinha perguntado muito. Agora, se arrependia disso. O hospital ligou hoje, ela continuou. Eles disseram que talvez não haja muito tempo. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo. A ideia de Clara ir embora atravessou sua mente como um golpe. Ele odiou a si mesmo por pensar nisso antes de pensar na dor dela. Mas não conseguiu evitar. Aquela casa, do jeito que estava agora, parecia depender demais da presença dela. Você precisa ir, ele disse, finalmente. Clara levantou os olhos, surpresa. Mas as crianças? A gente vai ficar bem, ele respondeu rápido demais, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Você precisa estar com sua mãe. Clara respirou fundo. As lágrimas finalmente escaparam. Ela limpou o rosto com as costas da mão, envergonhada por chorar ali. Eu não queria deixar eles. Henrique sentiu o peso daquela frase. Não queria deixar eles. Não era obrigação. Era vínculo. Ele se aproximou um pouco mais, apoiando as mãos na mesa. Eles vão entender, ele disse. E eu vou estar aqui. Mas, no fundo, ele não tinha certeza se isso era verdade. Não sabia se conseguiria sustentar tudo sozinho. Não sabia se estava realmente pronto. Mas sabia que não podia impedir Clara de fazer o que precisava ser feito. Naquela noite, a casa ficou estranhamente quieta. Os meninos perceberam que algo estava errado, mesmo sem entender exatamente o que. Lucas foi o primeiro a perguntar. A Clara vai embora. Henrique respirou fundo antes de responder. Ela vai cuidar da mãe por um tempo. Lucas franziu a testa. Ela volta? Henrique hesitou por um segundo. Esse segundo pareceu longo demais. Volta, ele disse. Quando puder. Os meninos aceitaram a resposta em silêncio. Mas Henrique viu nos olhos deles a mesma coisa que sentia dentro de si. Medo. O medo de perder alguém que tinha se tornado importante demais. Clara saiu naquela mesma noite. Levou uma mala pequena. Abraçou cada um dos meninos com força, como se quisesse gravar aquele momento no corpo. Lucas chorou. Rafael se agarrou a ela. Daniel ficou rígido, tentando ser forte. Mateus observou tudo em silêncio, com os olhos marejados. Quando ela finalmente se afastou, a casa pareceu encolher. Henrique ficou parado na porta,
observando o carro desaparecer na rua. Um vazio estranho tomou conta do peito dele. Não era apenas saudade. Era responsabilidade. Agora não havia mais ninguém para sustentar aquele equilíbrio além dele. Nos dias seguintes, a rotina ficou mais difícil. Henrique tentava manter tudo funcionando, mas sentia o peso de cada tarefa. Preparar café, levar os meninos à escola, trabalhar algumas horas, buscar, ajudar com lição, fazer jantar, dar banho, colocar para dormir. O cansaço era físico, emocional, constante. E, mesmo assim, ele continuava. À noite, quando finalmente sentava no sofá, o silêncio voltava. Um silêncio diferente. Um silêncio que doía. Porque agora ele sabia exatamente o que estava faltando. E, pela primeira vez, Henrique percebeu que amar também significava aprender a lidar com a ausência. Os dias seguintes foram mais longos do que Henrique imaginava. Sem Clara, a casa parecia maior, mais vazia, mais difícil de habitar. Cada canto lembrava a ausência dela. O pano de prato pendurado do jeito errado, a gaveta que ela sempre fechava com cuidado, o silêncio pesado da cozinha nas primeiras horas da manhã. Tudo denunciava o quanto aquela mulher tinha se tornado parte essencial da rotina, mesmo sem ninguém ter percebido exatamente quando isso aconteceu. Henrique acordava antes do despertador todos os dias. Preparava o café da manhã ainda meio perdido, queimava torradas, derramava leite, esquecia coisas importantes. Os meninos observavam tudo em silêncio, tentando ajudar do jeito que conseguiam. Lucas ficava perto demais, como se tivesse medo de se afastar. Rafael fazia perguntas simples. Daniel reclamava mais do que o normal. Mateus assumia responsabilidades que não deveriam ser dele, tentando organizar os irmãos, tentando manter tudo em ordem. Henrique via aquilo e sentia um aperto profundo no peito. Aquela cena era familiar demais. Era ele mesmo, anos atrás, tentando controlar tudo quando ninguém mais parecia conseguir. O trabalho começou a pressionar de novo. Mensagens se acumulavam. Reuniões eram adiadas. Pessoas cobravam respostas. Henrique tentava equilibrar tudo, mas sentia que estava sempre falhando em alguma frente. Quando estava com os filhos, pensava no escritório. Quando estava trabalhando, pensava nas crianças. Pela primeira vez, ele não tinha para onde fugir. Não havia ninguém para segurar o peso por ele. Uma noite, depois de colocar os meninos para dormir, Henrique sentou sozinho na sala escura. O relógio marcava tarde, mas o sono não vinha. Ele pensava em Clara. Pensava se ela estava bem, se estava conseguindo lidar com a dor da mãe, se tinha alguém para ampará-la. O telefone ao lado permanecia em silêncio. Ele resistia ao impulso de ligar, com medo de atrapalhar, com medo de ouvir algo que não estivesse preparado para escutar. Foi no meio da madrugada que o telefone tocou. Henrique acordou assustado, o coração disparado. Atendeu sem pensar. Era Clara. Ele reconheceu o choro antes mesmo das palavras. Um choro contido, quebrado, desesperado. Ela se foi, Clara disse entre soluços. Minha mãe, ela se foi hoje. Henrique fechou os olhos. Sentiu o chão sumir por um segundo. Engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas, mas nenhuma parecia suficiente. Eu sinto muito, ele disse. Você fez tudo o que podia. Você estava com ela. Do outro lado da linha, Clara chorava sem conseguir responder. Henrique ficou ali, segurando o telefone, ouvindo, presente, do jeito que nunca tinha sido antes. Não tentou resolver. Não tentou minimizar. Apenas ficou. Eu não sei como voltar, ela disse depois de um tempo. Não sei como seguir. Você não está sozinha, Henrique respondeu. A gente está aqui. Quando você estiver pronta, a casa vai estar aqui. O silêncio tomou conta da ligação. Clara agradeceu em voz baixa e desligou. Henrique ficou sentado na beira da cama, olhando para o telefone escuro. Sentiu uma dor profunda, pesada, mas diferente daquelas que costumava sentir. Era uma dor que não pedia fuga. Pedia presença. Ele se levantou e foi até o quarto dos meninos. Abriu a porta devagar. Os 4 dormiam tranquilos, espalhados pelas camas, respirando devagar. Henrique ficou ali por alguns minutos, apenas observando. Pensou em como seria perdê-los. Pensou no que Clara devia estar sentindo naquele momento. Pensou no quanto tinha demorado para entender o que realmente importava. Na manhã seguinte, ele acordou os meninos com cuidado. Preparou o café sozinho. Errou coisas. Riu de si mesmo. Quando Lucas perguntou onde estava Clara, Henrique respondeu com honestidade simples.
Ela está triste. A mãe dela morreu. Lucas ficou em silêncio por um instante e depois disse: Ela vai voltar, né? Henrique respirou fundo. Vai. Ele não sabia se aquilo era uma promessa ou apenas esperança. Mas, naquele momento, era tudo o que podia oferecer. Os dias seguintes foram difíceis. Henrique se esforçava para manter a rotina, mas sentia o cansaço acumulando. Ainda assim, não desistia. Porque agora ele entendia. Entendia o peso invisível que Clara carregava todos os dias. Entendia o que significava cuidar sem reconhecimento. Entendia que amar exigia esforço constante. E, no fundo do peito, mesmo cansado, mesmo com medo, Henrique começava a acreditar que talvez fosse forte o suficiente para segurar tudo sozinho, pelo tempo que fosse necessário. 2 semanas se passaram sem notícias de Clara. Para Henrique, cada dia parecia maior do que o anterior. O tempo não avançava de forma linear. Arrastava-se. A rotina que ele tentava manter começava a cobrar um preço alto. O corpo doía, a cabeça não desligava, e o cansaço se acumulava de um jeito que ele nunca tinha experimentado antes. Ainda assim, ele seguia. Porque agora não havia escolha. Os meninos também estavam diferentes. Não reclamavam tanto, mas isso não era um bom sinal. Lucas ficou mais quieto. Rafael desenhava menos. Daniel se irritava por qualquer coisa. Mateus assumia um papel sério demais, observando tudo, tentando proteger os irmãos de uma tristeza que ele próprio não sabia como lidar. Henrique via isso acontecer e sentia o coração apertar. Ele estava presente, mas sabia que ainda havia um vazio ali. Um vazio com nome. Em uma noite particularmente difícil, depois de colocar os meninos para dormir, Henrique ficou sentado no chão da cozinha, com as costas encostadas no armário. O silêncio parecia gritar. Ele sentia vontade de desistir. De ligar para o escritório e dizer que precisava voltar ao ritmo antigo. De pedir ajuda a alguém, mesmo sem saber exatamente a quem. Pela primeira vez, ele teve medo real de não dar conta. Pensou em Clara. Pensou na promessa que tinha feito de que a casa estaria ali quando ela voltasse. Pensou no quanto aquelas palavras agora pesavam. Porque ele não sabia quanto tempo conseguiria sustentar tudo daquele jeito. E odiava a si mesmo por pensar assim. Clara tinha acabado de perder a mãe. Ele não tinha o direito de fraquejar. No dia seguinte, algo pequeno aconteceu, mas foi o suficiente para quase quebrá-lo. Lucas se recusou a ir para a escola. Sentou no chão da sala e começou a chorar, dizendo que não queria sair de casa, que não queria deixar o pai sozinho. Henrique tentou conversar, tentou explicar, mas o menino se agarrou à perna dele com força. Rafael começou a chorar também. Daniel gritou. Mateus ficou parado, sem saber o que fazer. Henrique sentiu o desespero subir. O relógio corria. O telefone tocava. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. Por um segundo, ele quase perdeu a paciência. Quase levantou a voz. Quase fez o que sempre fez no passado. Mas parou. Respirou fundo. Ajoelhou-se no chão e abraçou os 4 ao mesmo tempo, do jeito que conseguiu. Vai ficar tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para eles. Aquele dia foi um caos. Atrasos, ligações perdidas, olhares atravessados. Henrique terminou o dia esgotado, com a sensação de que estava falhando em todas as frentes. À noite, sentado sozinho na sala, ele finalmente chorou. Chorou em silêncio, com o rosto enterrado nas mãos, sentindo aquela mistura pesada de amor, medo e impotência. Foi então que o telefone tocou. Henrique levantou a cabeça de repente. O coração acelerou. Pegou o aparelho com as mãos trêmulas. Era uma mensagem. Clara. Apenas 2 palavras. Estou voltando. Henrique ficou alguns segundos olhando para a tela, sem conseguir respirar direito. Um alívio quente tomou conta do peito. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem, mas dessa vez diferentes. Não eram de desespero. Eram de esperança. Ele não respondeu na hora. Apenas segurou o telefone contra o peito, como se aquilo fosse real demais para ser dito em palavras. Naquela noite, ele dormiu pouco, mas dormiu melhor. Pela primeira vez em dias, o medo não foi a última coisa em que pensou antes de fechar os olhos. E, sem saber ainda como, Henrique sentiu que algo importante estava prestes a mudar de novo. A manhã seguinte começou diferente. Henrique acordou antes mesmo do despertador tocar, com o coração acelerado e a mente alerta. A mensagem ainda estava ali, na tela do telefone, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Estou voltando. 2 palavras simples,
mas carregadas de tudo que ele vinha tentando segurar nos últimos dias. Ele se levantou devagar, foi até a cozinha e preparou o café da manhã com um cuidado quase cerimonial, como se cada gesto fosse uma forma de se preparar para algo grande demais para ser dito em voz alta. Os meninos desceram um a um. Lucas foi o primeiro a perguntar, com a voz ainda sonolenta, se Clara realmente ia voltar. Henrique respondeu apenas com um aceno de cabeça. Não queria criar expectativas exageradas, mas não conseguiu esconder o sorriso contido que insistia em aparecer. Rafael olhou para o pai com atenção. Daniel ficou em silêncio, tentando parecer indiferente. Mateus percebeu tudo e não disse nada, apenas sentou-se à mesa com uma expressão que misturava alívio e cautela. O dia passou devagar. Henrique tentou trabalhar de casa, mas não conseguiu se concentrar. O tempo parecia esticado, cada minuto mais longo do que o anterior. Ele arrumou a casa sem necessidade, passou pano onde já estava limpo, organizou coisas que ninguém tinha mexido. Era nervosismo. Era expectativa. Era medo de que algo desse errado. No meio da tarde, a campainha tocou. Henrique congelou por um segundo. O coração bateu forte demais. Antes que ele pudesse reagir, Lucas correu pelo corredor e gritou com a voz cheia de esperança. É ela, pai. É a Clara. Henrique largou tudo o que estava fazendo e foi até a porta. Quando abriu, ela estava ali. Com uma mala pequena ao lado, o rosto cansado, os olhos inchados, mas com um sorriso frágil nos lábios. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles carregava tudo o que não tinha sido falado durante aquelas semanas. Antes que Henrique pudesse dar um passo à frente, os 4 meninos se jogaram nela ao mesmo tempo. Abraçaram Clara com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Largou a mala e se agachou para abraçá-los, chorando sem tentar esconder. Lucas se agarrou ao pescoço dela. Rafael encostou o rosto no ombro. Daniel segurou a mão com força. Mateus ficou ali, próximo, observando, até que finalmente se aproximou também. Henrique assistiu àquela cena com os olhos marejados. Sentiu algo quente e intenso tomar conta do peito. Não era só alegria. Era a sensação de que algo tinha voltado para o lugar certo. Quando Clara finalmente levantou o olhar e encontrou o dele, Henrique disse com a voz baixa, quase trêmula. Bem-vinda de volta. Clara assentiu, enxugando as lágrimas. Eu senti muita falta daqui. Eles também, Henrique respondeu. E eu? Naquela noite, jantaram todos juntos. Clara preparou um macarrão simples, como sempre fazia, e os meninos falaram sem parar, contando tudo o que tinha acontecido enquanto ela esteve fora. Henrique ficou mais calado, observando, absorvendo aquele momento que parecia pequeno, mas carregava um peso enorme. A casa estava cheia de novo. Não de coisas, mas de presença. Depois que as crianças dormiram, Henrique e Clara ficaram sentados na cozinha, tomando chá em silêncio. O barulho da casa era mínimo. Apenas o som distante do vento e dos utensílios sendo guardados. Henrique quebrou o silêncio. Como você está, de verdade? Clara demorou a responder. Olhou para a xícara nas mãos antes de levantar os olhos. Estou triste, ela disse. Mas eu precisava voltar. Aqui eu me sinto necessária. Henrique sentiu o coração apertar. Você é necessária, ele disse. Mais do que imagina. Clara sorriu, cansada, mas sincera. Ficaram ali mais alguns minutos, conversando pouco, respeitando o peso daquele reencontro. Quando Clara finalmente se levantou para ir descansar, Henrique ficou sozinho na cozinha, olhando pela janela para o jardim escuro. A grama ainda guardava marcas de brincadeiras passadas. Ele respirou fundo, sentindo algo se reorganizar dentro dele. Clara tinha voltado. E, com ela, a certeza de que aquela família ainda estava em construção. Com a volta de Clara, a casa retomou o ritmo que tinha sido interrompido, mas algo estava diferente. Não era apenas a presença dela que fazia falta. Era tudo que tinha crescido naquele intervalo. Henrique percebia isso nos pequenos gestos, nos olhares mais longos, nos silêncios que agora carregavam significado em vez de desconforto. A rotina seguia, mas já não era a mesma de antes. Os meninos voltaram a sorrir com mais facilidade. Lucas recuperou a leveza, Rafael voltou a espalhar desenhos pela casa, Daniel passou a falar mais, a rir mais alto, e Mateus observava tudo com aquela atenção madura demais para a idade, como se estivesse avaliando se aquilo era real, se podia confiar que não iria desaparecer de novo. Henrique entendia aquele cuidado. Ele mesmo ainda tinha receio de se permitir acreditar completamente. Clara retomou suas tarefas com naturalidade,
mas agora havia algo novo no ar. Um cuidado maior nos encontros na cozinha, uma atenção silenciosa nos momentos em que ficavam sozinhos. Não havia palavras diretas, nem gestos explícitos. Apenas uma proximidade tranquila, construída sem pressa. Henrique começou a perceber que sentia falta dela quando ela não estava por perto, mesmo dentro da mesma casa. Sentia falta da voz, do jeito como ela organizava o caos, da calma que trazia consigo. Em uma noite, depois que os meninos dormiram, Henrique ficou na sala, sentado no sofá, olhando para a televisão desligada. Clara apareceu com 2 xícaras de chá e se sentou a uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável, diferente de tudo que ele tinha vivido antes. Obrigada por ter segurado tudo enquanto eu não estava, Clara disse de repente. Henrique respirou fundo. Eu quase não consegui, respondeu com honestidade. Mas acho que aprendi mais nessas semanas do que em muitos anos. Clara sorriu de leve. Às vezes a gente só aprende quando não tem escolha. Henrique concordou em silêncio. Ele sentia que aquelas semanas tinham mudado algo profundo dentro dele. Não apenas como pai, mas como pessoa. Tinha aprendido a estar presente, a ouvir, a errar sem fugir. E, agora, começava a perceber algo mais difícil de admitir. Clara tinha se tornado importante demais. Não apenas para os filhos. Para ele. Nos dias seguintes, essa percepção se tornou impossível de ignorar. Ele se pegava esperando por ela na cozinha, reparando quando ela mudava o cabelo, sorrindo sem motivo aparente quando ela ria com os meninos. Sentia uma mistura estranha de gratidão e medo. Gratidão por tê-la ali. Medo de confundir tudo, de colocar em risco aquele equilíbrio frágil que tinham construído. Os meninos perceberam antes dele. Em uma tarde, enquanto desenhavam na sala, Lucas comentou, sem malícia: Pai, você fica diferente quando a Clara está perto. Henrique fingiu não ouvir. Daniel riu. Rafael levantou os olhos do papel. Mateus observou em silêncio. Henrique mudou de assunto rapidamente, mas aquela frase ficou ecoando dentro dele. Naquela noite, deitado na cama, Henrique encarou o teto por muito tempo. Pensou em tudo que Clara representava. Pensou no respeito que sentia por ela, na admiração silenciosa, na forma como ela tinha sustentado aquela família quando tudo estava prestes a ruir. Pensou no medo de ultrapassar uma linha que talvez não devesse ser cruzada. Mas também pensou na solidão que tinha vivido por tanto tempo, e em como, com ela por perto, essa solidão tinha diminuído. Ele não chegou a nenhuma conclusão naquela noite. Apenas aceitou uma verdade simples e assustadora ao mesmo tempo. Algo tinha crescido ali, em silêncio. Algo que não podia mais ser ignorado por muito tempo. E essa consciência, mais cedo ou mais tarde, iria exigir uma decisão. Henrique passou o dia inteiro inquieto. Não conseguia se concentrar em nada, nem no trabalho, nem nas tarefas simples da casa. A sensação de que algo precisava ser dito crescia dentro dele, pressionando o peito como um peso antigo que finalmente exigia ser encarado. Ele tinha aprendido, nos últimos meses, a não fugir do desconforto. Ainda assim, aquela conversa parecia maior do que todas as outras que ele já tinha enfrentado. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Henrique chamou Clara para conversar na sala. Ela se sentou no sofá com as mãos juntas no colo, a postura contida de quem teme ter feito algo errado. Ele percebeu isso na mesma hora e balançou a cabeça, tentando tranquilizá-la. Não é nada ruim, ele disse. Eu só preciso ser honesto. Clara respirou fundo e assentiu, aguardando. Henrique ficou alguns segundos em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Nunca foi bom em falar sobre sentimentos. Sempre preferiu agir, resolver, consertar. Mas agora não havia nada para consertar com ações. Só palavras. Desde que você chegou aqui, tudo mudou, ele começou. Mudou para os meninos. Mudou para mim. Você segurou essa casa quando ela estava prestes a desmoronar. E eu demorei muito para perceber isso. Clara abaixou o olhar, visivelmente emocionada. Eu só fiz o que precisava ser feito, ela respondeu. Não, Henrique disse com firmeza. Você fez muito mais do que isso. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu tentei fingir que o que eu sentia era só gratidão. Que era só respeito. Mas não é. Em algum momento, sem que eu percebesse, isso mudou. E agora eu não consigo mais ignorar. Clara levantou os olhos devagar, o coração acelerado. Henrique. Eu sei que isso pode complicar tudo, ele continuou. Pode colocar em risco essa família que a gente construiu juntos.
E eu não quero machucar ninguém. Não quero perder nada do que a gente tem. Mas eu também não posso continuar fingindo que não sinto o que sinto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara ficou olhando para ele, os olhos marejados, a respiração irregular. Henrique esperava qualquer reação. Medo. Rejeição. Confusão. Mas não estava preparado para o que veio. Eu também sinto, ela disse, com a voz trêmula. Sinto faz tempo. Mas eu nunca achei que tivesse o direito de dizer. Eu sou só a funcionária. Henrique se levantou imediatamente e se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela com cuidado. Você nunca foi só isso, ele disse. Você sempre foi essencial. Para eles. Para mim. Clara começou a chorar, sem tentar esconder. Henrique puxou-a para um abraço e ficaram ali, em silêncio, deixando sair tudo que tinham guardado por tanto tempo. Não havia pressa. Não havia necessidade de promessas grandiosas. Apenas a verdade, finalmente dita. Quando se separaram, Henrique enxugou as lágrimas do rosto dela com cuidado. A gente pode ir devagar, ele disse. Sem pressionar. Sem forçar nada. Clara assentiu, ainda emocionada. Eu quero tentar. Henrique sorriu, um sorriso que ele raramente dava, leve e sincero. Eu também. Naquela noite, nada mais precisou ser dito. Não houve grandes gestos, nem declarações exageradas. Apenas a certeza de que algo verdadeiro tinha sido reconhecido. E isso, por si só, já mudava tudo. Os dias que se seguiram não foram marcados por grandes anúncios nem mudanças abruptas. Henrique e Clara decidiram não contar nada imediatamente às crianças. Não por medo, mas por respeito. Aquela família tinha sido construída com cuidado, com presença, com tempo. E eles sabiam que qualquer novo passo precisava seguir o mesmo ritmo. Nada ali tinha sido apressado antes, e não seria agora. Ainda assim, os meninos perceberam que algo tinha mudado. Não sabiam explicar o que, mas sentiam. Sentiam no jeito como o pai olhava para Clara quando achava que ninguém estava vendo. Sentiam no clima mais leve da casa, na forma como as conversas fluíam com menos esforço. Sentiam na segurança silenciosa de saber que, desta vez, nada parecia prestes a desmoronar. Henrique continuou chegando cedo. Continuou sentando no chão para brincar. Continuou errando, aprendendo e ficando. Não havia mais aquela pressa constante que antes guiava seus dias. O trabalho seguia, a empresa continuava existindo, mas já não ocupava todo o espaço dentro dele. Ele tinha aprendido, finalmente, que presença não era algo que se compensava depois. Ou se estava ali, ou não se estava. Clara passou a se permitir um pouco mais. Voltou a estudar à noite, incentivada por Henrique, que fazia questão de cuidar dos meninos nesses dias. Ela florescia aos poucos, recuperando sonhos que tinham ficado guardados por muito tempo. E, mesmo com novas responsabilidades, continuava sendo aquela presença firme e acolhedora que sustentava a casa sem nunca precisar se impor. Em uma noite tranquila, enquanto jantavam todos juntos, Lucas foi o primeiro a dizer em voz alta aquilo que todos já sabiam. Vocês estão diferentes, ele comentou, olhando de um para o outro. Daniel riu. Rafael concordou com a cabeça. Mateus observou em silêncio, como sempre, mas havia um brilho curioso em seus olhos. Henrique e Clara trocaram um olhar rápido, cúmplice, e Henrique respondeu com honestidade simples. A gente só está tentando cuidar melhor uns dos outros. Lucas pareceu satisfeito com a resposta. Para ele, aquilo bastava. Os anos passaram sem que ninguém percebesse exatamente quando tudo se consolidou. As crianças cresceram em uma casa que, finalmente, fazia sentido. Uma casa onde o riso não era exceção. Onde o silêncio não doía. Onde o amor não precisava ser explicado o tempo todo, porque era vivido nos gestos pequenos. Henrique nunca mais voltou a ser o homem distante que chegou naquela tarde triste anos atrás. Ele se transformou em alguém mais inteiro, mais presente, mais humano. Clara tornou-se parte indissociável daquela família, não por obrigação, mas por escolha. E os meninos cresceram sabendo que eram vistos, ouvidos e amados. Anos depois, em uma tarde parecida com aquela que tinha mudado tudo, Henrique estava sentado no jardim observando os netos correrem pela grama, molhando-se com a mangueira sob o sol. Clara ria ao lado dele, com a mesma leveza de sempre. Henrique segurou a mão dela, em voz baixa, disse algo que carregava o peso de uma vida inteira. Se não fosse você, eu teria perdido tudo. Clara apertou a mão dele de volta. E se não fosse você, eu nunca teria encontrado um lugar para ficar.
Eles ficaram ali, em silêncio, observando a cena simples diante deles. Crianças rindo. Água espalhada pelo jardim. Uma casa viva. Henrique percebeu, naquele instante, que tudo tinha começado exatamente ali, muitos anos antes, com uma mangueira, 4 crianças descalças e uma decisão que ele quase não teve coragem de tomar. E entendeu, finalmente, que amor nunca foi sobre grandes gestos ou palavras difíceis. Amor sempre foi sobre ficar. Mesmo quando dava medo. Mesmo quando doía. Mesmo quando parecia tarde demais. Porque, no fim, ainda dava tempo.